Pai do Senhor, amém? Amém? Não, eu gravo tudo, pô. Você precisa ver. Claro, andaram falando aí coisa que eu não disse, agora tem tudo registrado. Se falar, tu disse isso na aula, toma, mas não disse não, tá aqui, ó, toma, você, ouve. Vamos ler lá, Isaías, capítulo 6. E deixa lá a palavra de Deus aberta, do versículo 1 e diante. Está escrito assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. E cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto. E com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e verde em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dele os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como o azinheiro, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. O tema do estudo de hoje é a importância da experiência com Deus. Nós temos aqui a visão de Isaías de ver a glória de Deus. A experiência com Deus só é adquirida por aqueles que têm um relacionamento com Ele. Todos nós fomos chamados a ter a participar, a fazer parte do reino de Deus, de termos uma experiência com Ele. A nossa experiência, além de provocar em nós mudanças radicais, ainda serve para nos prover a necessidade que nós temos, mas principalmente glorificar o nome de Deus. Experiência sem mudança, ou ter desejo de ter experiência sem ter mudança, seria melhor que nem tivesse tal experiência. Isaías vivenciou uma experiência assim, tremenda, com Deus. Por causa dessa experiência, ele teve uma mudança radical na sua vida. E de Deus ele recebeu importantíssimas revelações acerca do Messias que viria. Isaías foi poderosamente usado por Deus em profecia, em ações, em milagres. Deus usou Isaías poderosamente porque ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência
resultou na sua conversão. Uma observação que eu quero fazer com vocês é que Isaías, ele não era convertido até o momento dessa experiência. A experiência de Isaías gerou a sua conversão. Então, por que no caso de Isaías, por exemplo, a sua conversão aparece já depois de ter iniciado o seu livro? Ao contrário do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias, que coloca o seu chamado profético no começo dos seus livros, Isaías colocou já depois do livro ter iniciado. Por quê? Porque se vocês repararem, a partir daí, do capítulo 7, versículo 1, ao capítulo 9, versículo 6, é chamado o livro messiânico. E depois em diante, continua muitas profecias acerca do Messias. Então Isaías, ele vai colocar a sua conversão ali como uma introdução para endossar o seu chamado messiânico. Isaías, ele foi o maior profeta messiânico do Velho Testamento. Então ele coloca a sua conversão não no começo do seu livro, mas no momento em que ele, após as principais palavras de juízo e, consequentemente, e antecedendo a suas profecias messiânicas. Se vocês analisarem, essa parte de Isaías serviu como uma introdução à sua profecia messiânica. Na revista aí, ele colocou na parte 1, um profundo relacionamento com Deus. Vamos colocar como pano de fundo a circunstância em que Isaías se encontrava naquele momento. Isaías viveu durante o reinado do rei Uzias. Na verdade, Isaías viveu durante o reinado de vários reis. Rei Uzias, rei Jotão, rei Acais e rei Ezequias. O rei Uzias começou a reinar 750 anos antes de Cristo. Uzias reinou após a morte de seu pai, Amazias. E durante o reinado de Uzias, Judá desfrutou de grande prosperidade e paz. Foi uma prosperidade e paz incrivelmente. Uzias, ele foi o rei que mais tempo reinou sobre Israel. Foi uma época de expansão e realização. Por causa dessa paz, dessa prosperidade, dessa expansão e grandes realizações, vitória sobre os filisteus, vitória sobre seus inimigos, o que aconteceu naquele período? Uzias, Isaías e as demais pessoas de Israel veneravam o rei Uzias. Eles veneravam o rei Uzias. Eles quase que idolatravam mesmo o rei Uzias. No entanto, depois de tanto sucesso, o rei Uzias se ensoberbeceu e se rebelou contra o Senhor, atrevendo-se a fazer aquilo que não lhe era permitido. E o que foi que o rei Uzias fez? O rei Uzias quis oferecer fogo no altar, o que só era permitido aos sacerdotes. E naquele momento, o sumo sacerdote, o pessoal do templo, quis impedir que ele fizesse aquilo. Ele, por achar que Deus estava ali abençoando e que Deus estava com ele achou que deveria fazer, passou aqueles homens, ofereceu a si mesmo, e no momento que ele for oferecer o sacrifício, uma lepra apareceu na sua testa. Imediatamente ele foi tomado por lepra. Então ele foi retirado do templo, ele foi isolado durante 4 anos, e depois desses 4 anos ele morreu. Um rei que viveu prosperamente, poderosamente, abençoadamente, morreu no seu pecado e provavelmente foi para o inferno. E essa morte
vai fazer com que Uzias tome uma atitude. Uzias vai para o templo. Então vocês vão ver que no versículo 1 vai estar escrito assim, ó. No ano em que morreu o rei... Vocês estão com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 6? Quem não tiver pode abrir, deixar. Essa é uma oportunidade que vocês têm de aprender a palavra de Deus. Na escola dominical, vocês vão aprender a palavra de Deus. Eu não sei como é que tem sido a aula dos outros professores, mas eu posso falar da minha. Sem falsa modéstia e sem soberba. Eu tenho trazido aulas para vocês aqui, para vocês aprenderem mesmo. Aprenderem mesmo. Então, quem estiver interessado em aprender, vai aprender. Vocês vão aprender o significado desse texto, porque dessa visão de Isaías aí. Então vai dizer assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que a lepra foi tirada do trono, no ano em que o pecado foi tirado da liderança, só assim Isaías viu o trono. Uma pergunta que fica é, que envolvimento é esse que Isaías tinha com Uzias que ele não via Deus? Só no ano em que morreu o rei Uzias é que Isaías viu a Deus. O que tem nos impedido de ver a Deus? Nós temos que matar. É interessante que Jesus vai falar assim em Mateus capítulo 5. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor você entrar no céu com um olho só do que tendo os dois e ir para o inferno. Se tua mão te faz pecar, lança ela fora. Porque é melhor você entrar com uma mão só do que tendo as duas e queimar no fogo do inferno. O que Jesus está querendo fazer com isso? Está querendo dizer com isso? Você está dizendo que a gente deve literalmente cortar o nosso braço? Não. Porque se você cortar a tua perna, você vai ir com a perna só pulando para pecar. Porque a questão não é essa. O que Jesus está querendo dizer é... O que Jesus está querendo dizer é que o apóstolo Paulo vai explicar na sua carta. Mortificai os membros do vosso corpo. Entendeu? Então não é questão de se tirar literalmente o membro do seu corpo, mas sim você mortificar em si um membro do seu corpo. O nosso corpo só manifesta o pecado que tem em nós. Entendeu? Então o que acontece? Não é a tua mão que peca. É a gente que peca. O que nós temos que fazer é mortificar o membro desse corpo. Todos nós temos que fazer isso. Aqui não há ninguém idôneo acerca disso. Porque o próprio apóstolo João vai dizer que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Fazemos nós mesmos de verdadeiro e a Deus de mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Jesus, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Porque Jesus é fiel e justo. Ele advoga a nosso favor e ele perdoa os nossos pecados. Mas nós temos que mortificar os membros do nosso corpo. Então, existem coisas que nós estamos envolvidos que nos impede de ver o trono de Deus. Você vai estar no meio do povo de Deus, pensando que está fazendo a obra de Deus, sendo abençoado por Deus, mas não está vendo Deus. Era a situação de Isaías. O crescimento econômico fez com que o povo o rosto deles fosse coberto por uma verniz. Que não o rosto, o coração deles mesmo fosse coberto por uma verniz. E eles não viam a sua real situação espiritual. Por quê? Estou sendo abençoado. Estou pedindo a Deus, Ele está me dando. Então eu estou bem com Deus, né? Por isso, irmãos, que é um erro, você pautar uma pessoa, se ela está dentro da vontade de Deus, por aquilo que ela está recebendo. Isso é infantil e é ignorante. Não é assim que se pauta uma pessoa. E nós pautamos a pessoa assim. Veja como é que esse homem é um homem de Deus. Veja como é que Deus abençoa ele. Como é que Deus está prosperando a vida dele. Que isso, irmão?
Então, o cara mais crente que tem na terra é o Dona Emília de Moraes, é o Eike Batista. Pô, gente, pelo amor de Deus, a pessoa não é pautada pelo que quer. É claro que se é uma coisa boa, ninguém pode receber se não for do próprio Deus. Entendeu? Se não for do próprio Deus. Mas você não pode, de maneira nenhuma, pautar a vida da pessoa por aquilo que ela está vivendo. Está ganhando. Olha só. A prosperidade e a paz temporária, as bênçãos, encobriam essa realidade do povo de Israel, inclusive daquele jovem profeta. Assim, Isaías percebeu que eles estavam em uma péssima situação espiritual. Você veja, por exemplo, Isaías correu para o templo, certo? E quem estava no templo? Ninguém. Só ele. Ele não era sacerdote, não era nem convertido. Ele correu para o templo, abriu o templo e ficou lá dentro. Não tinha ninguém lá. O templo estava vazio. Então, irmãos, não caiamos nesse erro. É claro que o Senhor dá bênção para o seu povo. Mas lembra, o Senhor é sustentador de todas as coisas. Se Deus só abençoasse, no sentido material, aquele que o buscasse, a terra já teria deixado de existir. Entendeu? Então, como está lá em Hebreus capítulo 1, que o Senhor é sustentador de todas as coisas, por isso ele faz muitas coisas que nós não conseguimos entender. E também, como diz lá em Atos 17, o apóstolo Paulo dizendo lá para os gregos, que Deus não se deixou ficar sem testemunho, porque a todos abençoava. Entendeu? Então, existem vários motivos que nós não vamos entrar porque que Deus abençoa o ímpio. Por exemplo, o profeta, o salmista Asaf, ele quase se desviou de Deus porque ele via os ímpios sendo abençoados e ele não. Aí ele entendeu que, na verdade, os ímpios não era que os ímpios eram abençoados, mas Deus colocava eles na ponta da ladeira. Entendeu? Aí eu comecei a entender que, na verdade, não é que os ímpios crescem, mas eles são colocados no cume da ladeira. Pra quê? Pra quê? Porque a queda seria maior. Já no caso de Malaquias, o profeta Malaquias vai dizer para o povo também esse mesmo assunto. Por quê? Porque o povo de Israel deixou de dizimar, de ofertar, e passou a roubar a Deus, como está lá. Porventura vós me roubais e dizeis em que te roubamos, não diz das ofertas alçadas, e por isso eles estavam sendo amaldiçoados. E por que eles deixaram de dizimar e ofertar? Teve uma causa. Ninguém nunca parou para perguntar. Como é que um povo que sempre fez questão de dizimar e ofertar, ao ponto de que eles faziam isso até exageradamente, que o Senhor, houve momentos que o Senhor não aceitava as suas ofertas, os sacrifícios, porque eles não estavam andando corretamente com o Senhor, por que eles deixaram de dizimar e ofertar? Nós precisamos meditar mais na palavra de Deus, sinceramente. Sinceramente mesmo. Tu vê os pregadores repetindo isso aí direto. Roubarás o homem a Deus? Porventura vós me roubais e que te dizeis? Não dízimo nas ofertas alçadas. Com maldição sou amaldiçoada, vós da nação toda, porque a mim me roubais. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, viu o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que deve dar de bem a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. E a vossa vida do campo será fé, e a sua vida do campo não será estéril. Mas por que eles deixaram de dizimar e ofertar? É só continuar lendo, está escrito lá. E vós dizeis isso, que o ímpio era abençoado e eles não eram. E o Senhor fala, e no final vocês verão o fim do justo e do ímpio. Se você quer ser abençoado como eles são e ter o fim que eles têm, pode sair, meu filho, à vontade.
A porta da igreja é aberta, tanto para entrar como para sair. Nós não podemos desejar o que os ímpios fazem, vendo os prazeres que eles têm e o que eles estão conseguindo, porque acha isso melhor, porque o fim deles é de morte. E o teu não é fim de vida, já é caminho de vida. E o Senhor fala no livro de Malaquias, você vai ver o fim dos dois. E sempre é assim mesmo. Entendeu? É o que o salmista diz. Que o justo é plantado junto ao ribeiro de águas, mas o ímpio é como a palha que o vento espalha. Já o apóstolo Paulo vai dizer que eles andam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Depende, a escolha é nossa, a porta está aberta. A porta está aberta. Agora, a posição de estar com Deus é minha. E todos nós aqui já respondemos por nós mesmos. Então, não entra nessa falácia. A oração do seu pai e da sua mãe vai lhe ajudar muito. Porque a oração de um justo pode muito seus defeitos. Mas Deus olha a sua responsabilidade pessoal. E de acordo com a sua responsabilidade pessoal, Deus também vai agir. Eu não posso, eu conscientemente andar em pecado e Deus não levar em conta isso por causa da oração do meu pai e da minha mãe. Deus seria corporativista. E o nosso Deus não é corporativista. Entendeu? Então, vocês vão ver que Isaías entra no templo e o que ele vê? Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então agora o Isaías ele tem a visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. Isaías, como nós já vimos, correu para o templo com a morte do rei Uzias. É claro que ficou claro que com aquela corrida de Isaías para o templo, havia na terra o quê? Confusão, desassossego. As perspectivas eram sombrias e desanimadoras. E o que Isaías viu foi o trono de Deus. Foi a glória de Deus. E essa visão de Isaías vai mostrar o contraste entre o reino de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus lá no céu, o templo de Deus no céu e o reino de Deus na terra, o povo de Deus na terra. O que Isaías viu na visão ali do trono de Deus foi um contraste total. Por exemplo, que o templo estava vazio, mas o templo celestial estava cheio. Você vai dizer assim, não, mas o Isaías viu a glória de Deus. Qualquer pessoa que faz uma leitura do livro de Apocalipse vai saber que no reino, no céu, não tem templo. Que o templo é o próprio local onde Deus está. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2, versículo 3 e o versículo 22 e 23, vai mostrar que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus entre os homens. E que o reino, o céu, no céu, nesse novo céu, nessa nova terra, não tem templo. Porque o próprio trono do Senhor está no meio de nós. Então ele é o templo. O mar já não existe porque do seu trono sai um rio de água viva. E o sol e a lua também não se precisa, porque a glória do Senhor ilumina tudo. Então João ele viu um contraste. O templo de Deus na terra estava vazio, mas o do céu estava habitado. E ele começa a ver esse contraste. Por exemplo, que o rei estava morto e o outro estava reinando em seu lugar. Mas no trono de Deus, o trono de Deus estava ocupado e o rei estava vivo. Ele também viu que na terra havia confusão e desassossego. Mas na volta do Senhor havia ordem, havia ordem e tinha paz. Isaías correu para o templo porque ele estava desesperado. E aquele desespero de Isaías provavelmente era de todo o povo. Mas
no templo do Senhor, havia ordem, havia paz, havia tranquilidade. Isaías também viu que as perspectivas eram sombrias e desanimadoras. Ou seja, eles estavam, na verdade, em trevas. Lembra o que Jesus disse? Lembra o que a palavra de Deus diz? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz? Eles, na verdade, estavam em trevas. Mas a glória do Senhor encheu todo o templo. Ele começou a ver total contraste. Total contraste. Por exemplo, que entre eles não havia reverência. Entre eles não havia reverência. Mas em volta do Senhor, os serafins o reverenciavam. Por exemplo, com 2 asas eles cobriam o rosto, em sinal de respeito à glória de Deus, e não olhavam diretamente para a glória de Deus. Com 2 asas eles cobriam os pés. Este é um sinal de modéstia, um sinal de respeito diante da presença de Deus. Com 2 asas eles voavam. Isso é um sinal de obediência. Está pronto para obedecer uma ordem divina. E eles adoravam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é uma tríplice afirmação. É a forma mais forte do superlativo. É um louvor a Deus que demonstra a sua principal natureza, a santidade, ao contrário do povo que estava em pecado. Foi o que ele viu. E é o que o texto está querendo dizer. Que havia um grande contraste entre ele e o povo e o que Deus tinha proposto. Cadê a reverência? Não tinha. Cadê o sinal de modéstia, de humildade diante de Deus? Não se tem. O que se tem é pessoas exigindo de Deus que quer uma coisa. E que você vai ver, nós chegamos ao absurdo de fazer assim, ó. Se Deus não fizer isso logo, eu não vou aguentar mais. Como que diz assim, se o Senhor não me abençoar, eu vou largar lá, eu vou lá para o mundo para ver. Se o mundo fosse bom, você não estaria aqui. Ainda que tem jovens aqui que está aqui, muitas vezes obrigado pelos pais, ele sabe que o mundo é pior do que lá fora. Vai lá para ver. Agora tem que ter coragem de ir falar assim, ó, Senhor, não quero a sua cobertura de nada, nem de oração, nem de intercessão de ninguém. Pode vir que eu mato nos peitos. Não tem coragem. Cadê a reverência? Eu não tinha no tempo. Mas lá no céu ele viu reverência. Cadê a prontidão para fazer a obra de Deus? Não se tinha. Mas ele sabia que os serafins imediatamente ouviriam. Tanto é que ele chegou a dizer que, ai de mim que eu vou perecer, porque meus olhos viram a Deus, e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e não precisou nem Deus dizer nada. Imediatamente o serafim foi lá, pegou uma brasa do altar do Senhor com Satanás e purificou o pecado dele, prontamente para obedecer, porque já sabe a vontade de Deus. Se a gente não souber qual é a vontade de Deus, a gente nunca vai conseguir fazê-la. Então, é uma maneira até de dizer assim, ó, de arrumar um álibi para si. Mas eu não sabia que era para fazer isso. Claro, também não se interessou em saber. Mas o que é do nosso interesse, a gente bem sabe. O que não é para saber, a gente também sabe. Então tudo é interesse. A gente não é conivente um com o outro quando fica lá no Ebude, um contando pecado pro outro? Pô. E o pai pensa que a gente tem só o Orkut e a gente tem o Ebude. Que aí quando o pai chega perto do computador, bota no Orkut, o Orkut é de crente, mas o Ebude, o MSN é de ímpio. E vai lá ver os palavrões que falam. Marca até para fazer sexo. Jovem daqui da igreja, eu vi. Marcando para transar. A gente sabe fazer o que a gente quer. É só se interessar. Os nossos pais pensam que a gente só tem o Orkut. Está lá os irmãos da igreja, mensagem evangélica, não sei o quê. Mas a gente se conversa mesmo é pelo Orkut. Pelo MSN. O Facebook ainda está também mais. Mas o Orkut, então... É Ebude o nome? É esse mesmo? O Ebude até botar bonequinho lá para marcar, para ir para a praça, e namora lá, não sei o quê.
Então, se nós quisermos, a gente faz. É uma vontade de querer. Ou seja, em volta do trono havia a santidade. Mas em volta do povo, o pecado. Possa ser que eu peque mais do que vocês todos aqui. Mas uma coisa é certa. Eu não tenho meu coração malicioso. Vou dizer uma coisa para vocês, falo com vocês com sinceridade. A minha maior vontade que eu tenho de Jesus voltar, sabe para que é? Não é para me ver Jesus glorificado. Não é para eu ter um corpo transformado, um corpo glorioso, que eu possa atravessar paredes, me locomover de um lado para o outro como um relâmpago. Não é para isso. Não é para reinar. Não é para isso. Isso tudo vai acontecer. Não é simplesmente porque eu nunca mais vou cometer um erro diante de Deus. Eu penso nisso todo dia. Quando eu penso na volta de Cristo, o meu foco é esse. Vai chegar um dia em que eu vou poder me relacionar plenamente com Deus. E uma outra coisa que eu penso muito é isso. Eu não quero no céu fazer outra coisa, se eu puder escolher, senão sentar e ouvir pela eternidade Deus ensinando. Porque o conhecimento de Deus é eterno e infinito. E eu tenho certeza, eu creio que eu vou receber isso, eu tenho certeza que eu vou receber isso. Como todos vamos, mas eu desejo isso. E demonstro aquilo que eu desejo, já buscando hoje o que eu posso ser. Ainda não chegou o dia de eu estar na glória de Deus e ouvir do próprio Deus eternamente ele ensinando a vontade dele. Mas enquanto esse dia não chega, eu pego a palavra de Deus e busco a vontade dele agora, em aprender. Eu acho que a coisa tem que ser assim. O que aconteceu? Com essa visão que Isaías teve, Isaías reconheceu o seu pecado. Isaías, ele vai e reconhece o seu pecado. E ele revela o seu pecado. Você vai ver que no versículo 5, o profeta Isaías, ele vai revelar o seu pecado. Ele diz, ai de mim que eu vou perecer. Esse é o sentimento de todos aqueles que tiveram uma visão do trono de Deus. Se você for estudar sobre os ais da Bíblia, eu não sei se alguém aqui já teve interesse de estudar sobre os ais da Bíblia, por que tem e o que significa esses ais da Bíblia. Você vai ver teólogos dizendo que Isaías disse 7 ais. 7 ais. 7 palavras de juízo. Mas se você for ver lá no capítulo 5, você só conta 6. Já contou isso já? Por quê? Porque o 7º ai é para ele mesmo. Você tem que entender que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não é dividida em capítulo e versículo. Ela é um livro só. Tem divisão de capítulo a versículo. Então, o que Isaías faz? Isaías dá 6 ais. Interrompe e o 7º ai é referente a ele mesmo. É a mesma palavra de juízo. Ai de mim porque eu vou perecer. É esse o sentimento que qualquer homem de Deus na Bíblia teve quando viu a glória de Deus. O sentimento de que iria morrer. Foi o caso de Manoá, o pai de Sansão, que disse, nós vamos morrer porque nós vimos o Senhor. E a esposa de Manoá disse, se o Senhor quisesse nos matar, não teria se revelado a nós. Não tinha falado para eles o que eles deveriam fazer. Foi o caso de Gideão também, que achou que ia morrer. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo João, quando viu Jesus glorificado, você pode ver lá, eles caíram como mortos. Eu não estou aqui para discutir ou para poder falar de pessoas que disseram que viram Deus. Não vou entrar nesse mérito. O que me deixa abismado é que continuar a mesma coisa. O cara é arrebatado em espírito, levanta o mesmo.
É que nem o caso de um considerado um grande pregador aí, e eu considero ele um dos maiores heréticos que já teve na Terra. Ele dizia que Jesus vinha para falar com ele ouviu o barulho da escada, subindo na escada, ou sei lá, quando ele estava barbeando, e ele falava, pera aí, Jesus, daqui a pouquinho eu falo contigo. Que isso? Que isso? Tem um outro aí que veio para o Brasil direto, que ele disse que viu Deus. Que Deus tem uma mão maior do que a nossa, uma mão comprida, e tem a largura de 2 homens, que os olhos de Deus é azulzinho, azulzinho, azulzinho. E continua aí, roubando o povo aí. Mas, o que me deixa, o que me deixa assim, o que eu acho interessante é que essa visão de Isaías só deixou ele da seguinte forma, achando que ele ia ser destruído. Deixa eu fazer uma outra observação para vocês aqui. Quem é um observador da palavra de Deus também, vai ver que a palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus nem pode ver. Quem já viu isso escrito na Bíblia? Por exemplo, em Êxodo capítulo 33, versículo 20, o Senhor vai dizer para Moisés que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. E logo lá na frente, o Senhor vai dizer que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. No próprio Novo Testamento, diz que nenhum homem viu a Deus e nem pode ver. Mas na Bíblia há vários relatos de que homens de Deus viram a Deus, como é o caso aqui de Isaías, que viu Jesus, que viu Deus glorificado. E o que é isso? Isso nada mais é do que uma teofania. O que é uma teofania nesse sentido? São pré-aparições de Jesus Cristo em forma angelical ou humana. São pré-aparições de Jesus Cristo em forma angelical ou humana. Essa visão que Isaías tem de Deus glorificado, ele mesmo disse, ai de mim que eu vou perecer porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Quem Isaías viu foi Jesus glorificado. Vocês sabiam disso, não? Sabiam que eu já falei isso aqui para vocês uma vez, já? Já ou não já? Isso está registrado em João capítulo 12, versículo 41. Abre a palavra de Deus comigo, para vocês verem. João capítulo 12, versículo 41. João capítulo 12, versículo 41. O que está escrito aí? Isaías disse isso quando viu a sua e falou, viu a sua glória e depois falou dele. Isaías disse isso quando viu a sua glória. É a frase que vai estar antecedendo essa daí. Por exemplo, quando o Senhor diz para Moisés, eu farei passar por você a minha bondade e você verá a minha bondade, quem foi que Moisés viu? Jesus. Porque Jesus é a maior manifestação da bondade de Deus. Até então, os homens do Velho Testamento não sabiam quem foi que Moisés viu. Mas nós sabemos, porque nós sabemos que Jesus é a bondade de Deus. O próprio Jesus vai dizer lá em João capítulo 8, acerca de Abraão, que Abraão exultou por ver os meus dias, viu e alegrou-se. Então, quem eles viam? Era Jesus glorificado. Olha só, toda vez que na Bíblia aparece o anjo do Senhor com O maiúsculo, na nossa tradução, que fica mais fácil para nós podermos identificar, está falando de uma pré-aparição de Jesus Cristo. Por exemplo, quem lutou com Jacó no Vale de Jaboque? Foi Jesus. Por que a gente fala que foi Jesus? Porque olha só, quando o anjo do Senhor apareceu para Manoá, primeiro apareceu para a mãe de Sansão,
Depois a mãe de Sansão vai e chama Manoá, o seu esposo, e aparece para os dois. Manoá pergunta para o anjo do Senhor: qual é o seu nome? Aí o anjo lhe responde: por que queres saber o meu nome? Quando o anjo do Senhor apareceu, não, eu troquei a ordem. Primeiro ele fala: por que queres saber o meu nome? Fala para Jacó. Depois, se eu não troquei a ordem, depois ele fala para Manoá: por que queres saber o meu nome? Visto que é maravilhoso. Aí, em Isaías capítulo 9, versículo 6, qual é um dos nomes de Jesus Cristo? Maravilhoso, conselheiro. A própria Bíblia explica a Bíblia. Entendeu? Agora, não sei se eu troquei a ordem, mas, num caso, ele falou: por que pergunta pelo meu nome? E no outro ele diz: por que perguntas pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. E em todos os dois casos, foi um anjo do Senhor. E o interessante é que esse anjo do Senhor, o anjo do Senhor, ele aceita sacrifício. Ele aceitou o sacrifício feito por Manoá e sua esposa, e aceitou o sacrifício feito por Gideão. Entendeu? Então são teofanias, são pré-aparições de Jesus Cristo em forma angelical ou humana. É o caso dos 3 varões que foram visitar Abraão. E aí o negócio ali é mais sério e eu não vou entrar não. Muitas vezes nós dissemos assim: eu queria que comigo acontecesse como aconteceu com Isaías. Eu queria ver a glória de Deus. E você acha o que foi que aconteceu contigo no momento da sua conversão? O Senhor se revelou a você, apareceu para você. Muitas pessoas, melhores do que nós, antes da nossa conversão, não viram o que nós vimos. O que aconteceu foi que Deus apareceu para nós. Porque o objetivo de Deus é esse: levar os homens à conversão. E se nós nos convertemos, então o Senhor apareceu para nós. E qual é a certeza que nós temos disso? É que o Espírito Santo habita em nós. E o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele clama em nós: Abba, Pai. Esse desejo que nós temos de encontrar com Cristo, de ver a Cristo, olha o absurdo, nós sentimos saudade de Cristo. Você já reparou isso? Esse sentimento que a gente tem de ver a Cristo é uma saudade de Cristo. Mas que saudade se nós não vimos Ele ainda? Vimos sim. Porque é esse sentimento que o Espírito Santo coloca em nós. Como se fosse uma saudade de Jesus. Um desejo de ver Ele. Um desejo de encontrar com Ele. Mesmo aqueles que não estão firmes ou que estão ainda tendo dificuldade para poder se firmar no Evangelho e têm uma consciência da realidade cristã, ele sempre deseja de ver a Deus. Ele sempre deseja de ver a Deus. Então pode ter certeza, no momento da nossa conversão, o que aconteceu foi isso. O Deus invisível apareceu para nós. E nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. Como aqueles homens viram. A confissão de Isaías gerou a sua conversão. Essa aí é a experiência de Isaías com Deus. Esse deve ser o nosso principal desejo. Que as nossas experiências com Deus gerem em nós mudança. Não o desejo de ver Deus nos abençoar, pura e simplesmente. Não o desejo de ver nossos inimigos serem derrotados. É o desejo de ter a nossa vida mudada. Porque quanto mais eu mudo, mais liberdade há de Deus se revelar a mim.
Foi o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 14. Ele vai falar isso. Que aqueles que ouvem a palavra dele e seguem os seus mandamentos, o Senhor se revelaria a eles. Que o Senhor viria até a eles e faria neles morada. Que o Senhor se revelaria a eles e se manifestaria a eles. É um relacionamento diferente. É uma manifestação diferente. Entendeu? Você, por isso que quando a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor, já leu esse texto de Oséias? Conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor. Esse termo conhecer é o mesmo termo usado em intimidade entre homem e mulher. Como está escrito na palavra de Deus, e Adão conheceu Eva. É o mesmo termo usado. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade. E não se admire, porque a Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. Esperando como a virgem o dia do casamento. O que se entende com isso? Que o nosso relacionamento com Deus é profundo, mas é um relacionamento de noivado. Um dia nós vamos ter um relacionamento literalmente de casado. Agora, naquela época, o compromisso de noivo já era considerado casamento. Entendeu? Você vai ver que só no livro de Apocalipse ela é chamada de esposa. Então, até então, ela é noiva. E o apóstolo Paulo vai dizer que prepara a igreja como uma esposa virgem. Está preparando para ter uma esposa virgem para o seu marido. Vê lá em Efésios capítulo 5, por exemplo, quando a palavra de Deus diz acerca do dever do homem e da mulher, diz, o apóstolo Paulo fala no final, eu vos digo um mistério. Estou falando isso acerca de Cristo e a sua igreja. Essa é a relação que Deus quer ter com a gente. É mais profundo do que a relação de homem, de marido e mulher, porque ele está dentro de nós. E nem um casal, na sua mais profunda intimidade, consegue um entrar tão dentro do outro como o Espírito Santo está em nós. Não só ele, como a sua palavra, que vai tão profunda que a divisão da alma e do espírito e da junta e da medula. Mas quanta gente tem trocado isso por um prato de lentilha? Intimidade com Deus, gente. Experimentar mesmo com Deus. Porque o que te sustenta no Evangelho é a sua fé e esse envolvimento com Deus, cara. Se não, uma religiosidade, aquela coisa forçada, e nós temos que criar um monte de coisa, fazer um monte de eventozinho, um monte de coisinha para poder prender você aqui. Porque você não tem intimidade com Deus. Mas se você tiver um relacionamento profundo com Deus, pode acontecer o que quiser. Pode acontecer o que quiser. Você fala, o meu Deus eu não nego e ele eu não largo. O meu Deus eu não nego e ele eu não largo. É triste ver e saber que pessoas estão na igreja e nunca foram convertidas. Isso é uma realidade. Tem pessoas que estão da igreja e nunca tiveram encontro com Deus. Não, nunca tiveram encontro com Deus, não são nem evangélicos, mas estão na igreja. Elas não foram convertidas. E o que pior, muitos não serão. Isso é uma realidade. E o que é pior ainda, Jesus falou que no nosso meio há joio. E o que são joio? São filhos do diabo e plantados dentro do reino de Deus. É realidade. Existe o crente verdadeiro, existe o crente fraco, existe o crente carnal e existe os filhos do diabo implantados dentro do reino de Deus. Todos esses 4 tipos de pessoa, a Bíblia demonstra claramente no Novo Testamento. O forte, o fraco, que a Bíblia fala que também é necessário, que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. O fraco é crente. Agora tem o carnal e existe os filhos do diabo implantados dentro do reino de Deus. E sabe qual é o mais triste da parábola do joio e do trigo? É que diz que esse crente carnal vai crescer. E os anjos desejam destruir eles. Mas Deus fala para eles assim, não, porque nem vocês conseguem identificar quem é o joio e quem é o trigo. Só eu, no dia do juízo, vou dizer quem é quem. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4, lá ninguém julgar antes do tempo, até que Deus traga à luz aquilo que está nas trevas.
Aí sim, cada um vai saber a obra de cada um. Cada um vai saber quem é quem. Mas Jesus, ele nos dá uma palavra que dá para a gente ter um discernimento. Como é que a gente pode ter esse discernimento? Jesus disse, a palavra de Deus é tudo. Ele disse, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus é claro, ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fazendo maravilhas. Mas eu vos direi abertamente, apartado de mim que eu não vos conheço, vós que praticar a iniquidade. Aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica, assemelhou eu um prudente que ficou sua casa sobre a rocha. Descer a chuva, correr o rio, bater os ventos, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, comparou eu ao homem insensato que ficou sua casa sobre a areia. Descer a chuva, correr o rio, bater o vento, e foi grande a sua queda, porque a sua casa estava edificada sobre a areia. Essa é uma realidade. Então, o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar ter intimidade com Deus. E depois de ter essa intimidade com Deus, não abrimos mão disso. Não abrimos mão disso. A confissão de Isaías, como nós vimos, essa experiência de Isaías gerou a sua conversão. Esse deve ser o nosso principal desejo. Por exemplo, Jacó, quando teve uma experiência com Deus no Vale de Jabó, o que isso gerou nele? A sua conversão. Teu nome não será mais Jacó, a partir de hoje é Israel. Ele teve uma conversão. As pessoas ficaram do lado de fora, quando viram ele chegar de manhã, viram que ele tinha mudado. Gerou nele uma conversão. A experiência que Moisés tem com Deus na sarça ardente, gerou nele o quê? Uma mudança. Mas, em seguida, poucas pessoas prestam atenção nisso. Uma outra aparição de Deus para Moisés gerou a conversão da sua casa. Porque Moisés, quando está indo para o povo, voltando para o Egito, ele para numa espécie de uma estalagem. E dentro lá daquela casa estava ele, a sua mulher e seus filhos. Moisés, quando foi, levou os filhos, depois que mandou voltar. O Senhor aparece para Moisés e vai para matar Moisés. O Senhor aparece para Moisés para matar Moisés. Quando o Senhor aparece a matar Moisés, a mulher de Moisés mete a mão em algo que eu não sei se é um cutelo, e vai circuncidar os seus 2 filhos. E a mulher de Moisés fala assim para ele, por que você fosse assim para a gente, querendo trazer morte para a minha casa, para a nossa casa? A mulher de Moisés falou isso. Por quê? Porque na cultura da mulher de Moisés, circuncidavam. Até se circuncidava, mas depois de 16 anos. Mas na cultura hebraica, Moisés se circuncidar ao 8º dia. E Moisés, para agradar o sogro, não circuncidou o filho dele quando era criança. E veja o que Deus faz. Mandou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito e ia matar ele. E se a mulher de Moisés não faz aquilo, Deus matava e levantava outro, porque Deus tinha capacidade de fazer até um outro povo a partir de Moisés, só você vê em Êxodo 32. Para Deus nada é impossível. Então, a experiência com Deus gera isso, gera conversão. Gera mudança. Esse deve ser o nosso desejo. Qual foi a experiência do apóstolo Paulo? Gerou a conversão dele. E você vai ver que essa conversão, que é uma mudança de direção e de sentido, conversão significa isso, mudança de direção e de sentido. Você vê isso literalmente na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era blasfemo, passou a ser blasfemado pelo nome de Cristo. Era incrédulo acerca de Cristo, que chamava o povo de Deus da seita dos nazarenos, passou a crer em Cristo. Perseguia os pregadores, passou a ser o maior pregador. Era perseguidor, passou a ser perseguido. Consentiu na morte de Estevão e morreu por causa de Cristo. Isso é conversão. O resto é conversa fiada. Conversão é mudança radical de vida. É você mudar de sentido. É o que nós devemos buscar, a nossa conversão. Conversão é isso. Você vê isso claramente na vida do apóstolo Paulo. Foi uma mudança radical. Foi uma mudança radical na vida de Isaías, foi uma mudança radical na vida da vida de todos eles. E tiveram uma experiência com Deus.
E aqueles que têm uma experiência com Deus e não têm uma conversão é semelhante a Balaão. Não só continua em pecado, mas serve de pedra de tropeço para que os outros pequem. Foi o que Balaão fez. E o fim de Balaão foi esse. Deus, quando mandou o povo de Israel invadir uma cidade, disse: entra lá e mate o profeta Balaão. Porque ele viu a glória de Deus, mas não se converteu. Então nós temos que buscar isso. Quero que Deus manifeste na minha vida, faça grandes maravilhas, mas cada vez que Deus se manifestar na nossa vida, eu e você, todos nós, temos que desejar mudar. Um pouquinho a cada dia. Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Entendeu? Um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Nós temos que desejar isso. Porque Deus não se manifesta a todos. Não se manifesta a todos. É claro que as experiências com Deus podem fazer a nossa fé ser fortalecida, como foi o caso de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 55 ao 60, mas Estevão já era convertido. Pode fazer Deus nos dar livramento, como foi o caso do povo de Israel muitas vezes, mas na maioria dos casos o foco é esse, gerar em nós mudança. E aí, essa conversão gera em nós uma coisa interessante: a consagração e a comissão. É o que o apóstolo Tiago vai explicar para a gente em Tiago capítulo 2, na diferença da fé morta e da fé viva. Que a fé viva manifesta-se com as suas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Porque pela graça nós somos salvos. Mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se glorie. Mas o texto continua dizendo: mas nós fomos feitos feituras suas, criada por Deus para as boas obras, o qual Ele preparou para que de antemão andássemos nela. Ou seja, as nossas obras manifestam o que nós somos. E o que essa experiência com Deus de Isaías gerou nele? A sua consagração e a sua comissão. Porque olha só, presta atenção numa coisa. Só depois disso tudo é que Isaías ouviu Deus falar. Até então, isso aí tudo foi uma preparação. Porque até então Deus não tinha falado. Quando tem aquela frase aí no capítulo 5, o teu pecado for perdoado, é um serafim que fala aquilo, não é Deus que fala. Porque o próprio Isaías vai dizer: depois disso foi que eu ouvi a voz do Senhor. Até então Deus não falou. Veja a importância. Às vezes tem muita gente dizendo assim: eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Examinar e pôs o homem a si mesmo. Você vai saber por que não ouve a voz de Deus. Eu não ouço Deus falar. Isaías vai dizer no versículo 8 que só depois disso é que ele ouviu a voz de Deus. Até então, você está ouvindo a voz do povo de Deus, dos anjos de Deus, mas a voz de Deus você não está ouvindo. Isaías ouviu: santo, santo, santo é o Senhor do deserto. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas ele não estava ouvindo a voz de Deus. Porque ele ouviu como exaltação a Deus. Há uma coisa diferente: você vê as pessoas que estão à sua volta exaltar a Deus e falar de Deus, e você ouvir a voz de Deus. E aí você vai perguntar para você mesmo, e eu vou fazer a pergunta para mim: eu tenho ouvido a voz de Deus? Então eu tenho tido experiência com Deus. E o que essa voz de Deus tem como foco? A experiência com Deus tem como foco a minha conversão. Ainda que eu possa desfrutar de uma série de outras coisas. Estou falando isso com base em Isaías capítulo 6. Mas qual é o foco dessa voz de Deus? A comissão. Foi o que o Senhor disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Foi o que Jesus disse: vinde a mim. Foi o que Jesus disse: ide adiante de mim.
Foi o que Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Foi o que Jesus disse: a seara já está branquinha para a ceifa. Ele está comissionando pessoas para fazer a obra dele. A grande questão é que nós somos negligentes. A igreja tem muito evento, mas tem pouca obra de Deus. A igreja tem muito evento, mas tem pouca obra de Deus. A igreja tem muito encontro, mas tem pouca comunhão. A igreja tem muita oratória, mas tem pouca pregação. A igreja tem tido muita coisa, mas poucas coisas são aproveitadas. O que Isaías fez então, quando ouviu essa frase, essa reivindicação, essa proclamação? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não foi negligente. É igual ouvir o apóstolo Paulo quando está diante do rei Agripa, quando ele vai falar acerca da sua conversão. Ele diz: rei Agripa, e eu não fui negligente àquela visão. E você pode ver que no capítulo 9, logo em seguida no capítulo 9, depois da conversão de Paulo, quando o apóstolo Paulo está na casa esqueci o nome da pessoa, que Ananias vai lá e ora sobre ele, ele já sai dali pregando a palavra de Deus. Porque para que Deus se revela a mim? Para que Deus se manifesta a mim? É para isso. É para que eu imediatamente possa pregar a palavra de Deus. Foi o que Moisés fez depois da sarça ardente. Foi o que Jeremias fez depois que Deus falou com ele. Apareceu para ele. Você vai ver lá em Jeremias capítulo 1, versículo 7. Foi o que Ezequiel fez, lá como está registrado em Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Foi o que os discípulos fizeram. Pode ser por dois motivos. Primeiro, porque não é pregado. Que, com todo respeito, isso aqui nós colocamos aqui como estudo, mas isso aqui poderia ser pregado como mensagem. Possa ser por isso. Mas, provavelmente, tem sido pregado sim. Mas o que acontece é a negligência. Por exemplo, a gente passa na frente de uma favela, claro, né? Nem todos fazem isso. Quando passa na frente da favela, no ônibus ou no carro, o que o crente faz? Ou deveria? Levanta a mão e fala: Senhor, derrama paz nesse lugar. Você não sabe que ali é área de conflito? Senhor, faça a tua vontade. Aí Deus fala para você: então desce do ônibus e entra aí na favela. Não tem coragem. A gente pede para Deus assim: Senhor, me diga qual é a tua vontade, mas a gente tem medo de qual seja a vontade de Deus. Que vai que a vontade de Deus é aquilo que eu tenho medo. Eu dei uma aula aqui e falei uma coisa para vocês e repito. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos hipócritas. Porque nós vamos subir no templo para orar e vamos orar uma oração hipócrita. Senhor, graças te dou como não sou como demais homens. Dizimo 3 vezes ao dia, faço isso, faço aquilo, oro 3 vezes ao dia, dou dízimo de tudo que eu tenho, daquilo, aquilo outro. E tem outro lá dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. E ele foi justificado e você não. E veja, o cara fez uma oração correta. E ele fazia aquilo que ele disse. Nós temos que tomar muito cuidado. A gente canta: Senhor, faz de mim como tu quiser. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, não sei o quê. Senhor, não sei o que lá, Senhor, não sei o que lá. Mentira, gente. A gente não quer, não. A gente quer que Deus resolva nossas coisas do jeito que a gente quer que Ele resolva. A gente quer que Deus nos dê aquilo que a gente pede a Ele, do jeito que a gente quer que a gente pede. A gente quer que Deus nos use naquilo que nós queremos ser usados. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai nos dar um ensinamento e muitas pessoas não entendem isso. Ele vai dizer: irmãos,
Buscai com zelo os melhores dons. Busca os melhores dons. Busca, sabe qual é o melhor dom que existe? Busca esse. É que a palavra está dizendo. Mas eu vou te dizer o caminho que você vai seguir. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que tine, como sino que soa. Ainda que tivesse toda a palavra, dom de ciência, de toda sabedoria, falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada disso me valeria. Então, quando você busca por amor o fazer, realmente você busca os melhores dons. Sabe qual é o melhor dom? Aquilo que está necessitando ser feito. Não aquilo que é que traz mais aplauso. Entendeu? Ou aquilo que todo mundo está fazendo. Porque todo mundo está fazendo, eu quero fazer. O endemoniado de Gadareno, por exemplo, ele teve uma experiência com Deus, com Jesus Cristo. O que Jesus disse para ele? Vai para os seus e diga quão grandes coisas o Senhor lhe fez. O que vemos relatado nos evangelhos é que todos aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor saíam anunciando o que Jesus tinha feito. Todos aqueles. Muitas vezes faziam isso até desobedecendo uma ordem de Cristo. Jesus falou assim, não conte nada para ninguém. Tá bom, Senhor, sai de lá. Caramba, foi ele que fez isso. Jesus tinha dito para não dizer nada. Só que hoje a desobediência é o contrário. Deus deu a ordem, ide por todo mundo, pregar, ensinar, não sei o quê, e ninguém faz. Então nós podemos chamar a grande comissão de a grande omissão. Até faz, mas como grande comissão, não estamos fazendo não. Entendeu? O apóstolo Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 4 que nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não consegue deixar de falar. O apóstolo Paulo vai dizer, quando ele chega lá em Atenas, que ele ia chegar em Atenas e ia esperar os discípulos chegarem para ajudar ele. Mas quando ele viu o povo tão mergulhado na idolatria, o coração dele ficou tão pesado em relação àquele povo, que ele não conseguiu deixar de falar e começou a pregar antes da ajuda chegar. Como é que eu vejo uma pessoa morrendo e não consigo dar a mão para levantar? Como é que eu vejo um amigo meu da escola indo para o inferno, caindo nas drogas, na prostituição, no sexo desenfreado, e eu não faço nada para poder levantar? Porque muitas vezes me falta autoridade para falar, porque ele sabe as paradinhas que eu faço também, lá junto dele mesmo. Então eu não tenho autoridade para falar. Aí não tem autoridade. Quem não tem autoridade para falar é esculachado. Eu já estou cansado de chegar no lugar para trabalhar e ter testemunho de um monte de crente lá que dá mau testemunho. E olha que eu trabalho em vários lugares, tem que ir em vários lugares para trabalhar. Cansadão, cara, cansado mesmo. Tu chega, tem lugar que você chega, que existe, parece um bloqueio para você falar do evangelho, porque está lá repleto de mau testemunho de crente, só coisas absurdas. Só coisas absurdas. Só coisas absurdas. Porque eu não estou falando de falha, não. Eu estou falando de malícia. Malícia. Estou falando de maldade mesmo. Entendeu? Deixa eu concluir, porque o tempo está acabando, com uma coisa interessante. A melhor experiência que um homem pode ter com Deus é a sua conversão. Deus vai se revelar para ele. Depois de convertido, a melhor experiência que um homem pode ter com Deus é o batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder para a grande comissão. É para isso o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo tem esse objetivo. Revestir a gente de poder para testemunhar. Foi o que o Senhor disse em Lucas 24, 47, 49, em Atos capítulo 1, do 4 ao 8. E você vai ver que foram isso que os discípulos fizeram. Depois do Pentecostes, o que acontece? Eles começam a pregar o Evangelho. Então, todo mundo que busca, tem desejo de ser batizado pelo Espírito Santo, para ser usado por Deus poderosamente, vai ser revestido de poder. Agora, para o simples fato de ter uma experiência com Deus, de ter a palavra de Deus, de falar em línguas estranhas, não é esse o objetivo.
Então, nós temos a possibilidade de receber esse revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Amém?